Evangelho de João, capítulo 4, versículos 25 e 26, que diz assim: Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Esses dois versículos são surpreendentes e mostram como o Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui na terra conosco, era surpreendente. Como o nosso Deus é surpreendente. O nosso Deus é maravilhosamente surpreendente. E podemos dizer, apesar de ter dito que Jesus, enquanto aqui na terra, foi surpreendente, podemos dizer que Cristo Jesus, nosso Senhor, continua sendo surpreendente. E a palavra nesta manhã é: esteja na expectativa de ser surpreendido por Cristo. Crie a expectativa, viva nessa expectativa das coisas incríveis com que Cristo pode lhe surpreender, pode nos surpreender. Por que eu estou dizendo isso? A atitude de Jesus aqui com essa mulher foi completamente surpreendente. Jesus chega na beira do poço, em Samaria. Pessoas que eram vizinhos lá dos judeus, tinham sido parentes dos judeus, mas foram misturados com povos de outras nações, muitos séculos antes, e agora eram vistos com preconceito pelos judeus. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, não se comunicavam, evitavam a presença dos samaritanos, que eram tidos como povos mestiços. Os judeus não aceitavam que os samaritanos oferecessem culto a Deus no templo em Jerusalém. E agora Jesus chega na beira desse poço por volta de meio-dia, com fome, cansado, com sede. Jesus senta na beira do poço lá esperando, enquanto os discípulos vão à cidade comprar um alimento, um almoço lá para eles. Chega aquela mulher e Jesus pede um pouco d'água àquela mulher. Era uma mulher, era samaritana, estava ali fora da cidade, naquele poço, e Jesus pede água e a mulher fica surpresa, é a primeira surpresa, né? E ela diz: como assim, você sendo judeu pede água a mim que sou samaritana? E Jesus então transmite-lhe aquela lição de que Jesus tem e é a água da vida, que ele pode lhe dar uma água da qual, quando ela beber, ela nunca mais terá sede. E ele está falando da sede espiritual, e há toda uma discussão de Jesus com aquela mulher em torno desse tema, porque ela não compreende, achando que ele está falando de água material, para satisfação da sede física, e Jesus está falando da sede espiritual. Na sequência, Jesus sugere que aquela mulher chame o seu esposo, e a mulher então tem que admitir que não tem esposo. Jesus faz uma revelação a respeito da vida daquela mulher, e ele diz: é verdade, você falou verdade, não tem esposo, já teve 5 e o que tem agora não é seu. Jesus estava mostrando que aquela mulher tinha uma sede espiritual que ela tentava satisfazer com aqueles relacionamentos amorosos, e que nenhum daqueles relacionamentos amorosos era suficiente para satisfazer a sua sede. Ela continuava sedenta espiritualmente. Quando Jesus disse assim, a mulher percebeu que Jesus não era um homem comum, disse: eu vejo que o Senhor é um profeta. E ela levanta aquela questão de que os samaritanos adoravam naquele monte que os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar de adorar, e Jesus mostra para a mulher que não é uma questão de local, é uma questão de atitude. E após essa palavra, a mulher diz uma coisa maravilhosa, ela diz:
eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. É interessante a palavra da mulher, porque a maioria das pessoas com quem Jesus se encontrou, inclusive judeus, tinham a expectativa de que o Messias viria para estabelecer um reino terreno dos judeus, a predominância dos judeus sobre as outras nações, iria libertar os judeus do domínio romano e criar um império judaico na terra. Essa era a expectativa das pessoas em relação ao Messias, mas essa mulher não. A expectativa dela em relação ao Messias, não sabemos a história dessa mulher, como ela tinha esse entendimento, mas é que quando o Messias viesse, quando o Cristo viesse, ele explicaria tudo para nós. Parece que essa mulher tem uma expectativa de que o Messias traria a resposta para as razões da nossa existência, as razões das coisas serem como são. E nesse aspecto, essa mulher estava numa postura muito mais elevada do que muitas pessoas, se esse era o entendimento que ela tinha realmente, de que o Messias viria para trazer luz ao entendimento das pessoas. Olha que coisa maravilhosa essa mulher diz. E aqui ela já serve de exemplo para nós, porque muitas pessoas buscam a Cristo por interesses terrenos e materiais, como muitos judeus esperavam o Cristo naquela época, com interesses terrenos e materiais, pensando num reino terreno e político, pensando em liberdade política dos judeus sendo libertos do domínio romano e dominando sobre as outras nações. Mas essa mulher aqui não, ela não tem essa expectativa. Ela quer respostas. E nisso ela estava correta. E o fato é, se você quer respostas para as indagações da sua alma, Cristo tem estas respostas. Cristo é esta resposta. Ele é a resposta para as questões existenciais. Se você quer saber de onde vem, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, que são as 3 perguntas existenciais principais que os filósofos têm se debatido em torno disso durante toda a história da humanidade. Jesus tem esta resposta. E a mulher tinha essa expectativa de que Cristo traria respostas para as questões existenciais. É isso que ela disse para Jesus. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus tem as respostas das questões, das perguntas que incomodam o nosso espírito. Se nós quisermos respostas para por que o mundo é como é, por que essa pandemia, por que tanta instabilidade no mundo, por que tanta insegurança, por que tanta ameaça, Cristo tem estas respostas. As Escrituras trazem esta resposta. Ele satisfaz essa necessidade. E o interessante é a resposta de Jesus. Sabe o que me surpreende no versículo 26? Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você não vai encontrar nos evangelhos, na Bíblia, outra ocasião que Jesus disse para alguém de forma tão contundente e clara: eu sou o Messias e pronto. Você não vai encontrar Jesus falando de uma forma tão evidente. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem a meu respeito? E aí os discípulos responderam: um diz que o Senhor é o Elias, outro diz que o Senhor é o profeta, outro diz que o Senhor é João Batista. Aí Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro, mas aí você vê que quem disse que Jesus era o Cristo foi Pedro e não o próprio Cristo, apesar dele ter confirmado e concordado. Mas o próprio Jesus dizer diretamente para a mulher, para alguém, como ele disse para essa mulher aqui, não existe.
Ele dizia, sim, eu sou o Cristo, eu mesmo que estou falando com você. Isso aqui é o que eu falei no começo. Jesus é incrivelmente surpreendente. E ele foi surpreendente quando andou fisicamente entre nós e ele continua sendo surpreendente hoje. E quando nós estamos abertos a buscar as respostas certas em Cristo, ele tem as respostas certas para nós. É interessante que Jesus não tenha dito isso para nenhuma dos fariseus ou das autoridades dos saduceus lá de Jerusalém, os mestres, os rabinos lá da lei de Moisés. Jesus não disse isso para eles. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de João e vamos ver eles perguntando para Jesus assim frontalmente, olha, não nos deixe assim nesse sobressalto, nos diga realmente, você acha que você é o Messias? Eles queriam essa resposta claramente e Jesus não deu. Para eles que eram estudiosos da lei de Moisés, rigorosos cumpridores da lei de Moisés e das profecias. E Jesus disse para esta mulher. Por que ele foi dizer para uma mulher que provavelmente não tinha estudos, não tinha formação intelectual, não tinha diploma, não tinha condição financeira, não era alguém famosa, não era alguém conhecido. E justamente para esta mulher, Jesus dá uma resposta tão direta, dizendo, sim, eu sou o Messias. O fato, meus irmãos, isso nos dá uma alegria, particularmente a mim, eu creio que para você também, isso dá uma alegria muito grande. Por que isso dá uma alegria muito grande? Porque Jesus é claro com as pessoas insignificantes, pessoas que não são famosas, que não são doutoras. A mim e a você. Quando nós buscamos as respostas certas com sinceridade, Jesus tem essa resposta e ele não deixa dúvida. E ele fala conosco que nós podemos ter uma expectativa de quando nós o buscamos de coração, ele se deixa encontrar. É isso que Deus diz através do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando eu li isso aqui, eu estava meditando nesses versículos para compartilhar com os irmãos, eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. Paulo diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Isso aqui é maravilhoso. Deus escolheu as coisas simples, fracas, que não eram famosas, que não tinham sabedoria humana. E foi justamente para esses que Deus escolheu para confundir as fracas, para se revelar. Jesus certa vez disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nessa hora é muito bom saber que estamos entre os pequeninos, que os grandes, os sábios, os filósofos, os poderosos, com as suas especulações filosóficas, não vão encontrar as respostas em Cristo. Mas aquele que vem a Ele humildemente, de coração, aberto a buscá-lo, Ele se revela. Ele quer surpreender a mim e a você, nos dando as respostas que nós precisamos. Ele é a resposta. Que nessa manhã você crie a expectativa e deixe Cristo surpreender você. Ele quer surpreender a mim e a você. Nós podemos viver na expectativa daquilo que Cristo faz por nós. Eu posso lhe dizer, Cristo gosta de nos surpreender.
Cristo gosta de tocar no nosso coração. Cristo gosta de impactar a nossa vida. Ele impactou a vida de muitas pessoas. E é muito bom saber que para isso nós não precisamos ter doutorado, mestrado. Não estou desprezando quem tem essas coisas. Eu acho que estudos e diplomas é bom, tem o seu valor, eu incentivo. Eu busquei estudar e ainda continuo estudando. Eu incentivo meus filhos a estudar. O meu filho caçula, por exemplo, está fazendo mestrado em filosofia. É importante, isso tem o seu lugar. O que eu estou dizendo é isso não traz as respostas definitivas para a vida. E quando nós buscamos a Cristo de coração aberto, pode ser o insignificante, o analfabeto, o que não tem nada, o que não tem fama nenhuma, Cristo vai surpreendê-lo com as respostas maravilhosas que só Cristo tem. Deixe Cristo surpreender você, esteja aberto, fique na expectativa das coisas maravilhosas que Cristo faz na vida daquele que o busca de coração. Mendigando um pouco de alegria, só o poder de Deus pra quebrar essas correntes, derrotar as maldições, levantar o